Então, para fazer o nosso tapete, eu vou estar usando uma agulha na numeração 13,5, uma tesoura para arremate, e eu vou estar usando o barbante na numeração 6. No meu caso, eu vou estar usando duas cores, estou usando o salmão e o laranja para fazer esse tapete. Se você quiser fazer de uma cor só, pode estar fazendo. Usa a sua criatividade, dependendo do pedido que você tem, tá bom? Então, para dar início aqui, eu vou iniciar fazendo um cordão com correntinhas. Então, eu coloco aqui na agulha, normalmente, inicio fazendo cordão com correntinhas, aí vai depender do tamanho que você for fazer, vai ser a quantidade de correntinhas. Eu vou iniciar, para o meu caso, um cordão com 120 correntinhas para o tamanho do tapete. Então, eu vou fazendo aqui as minhas 120 correntinhas, aí eu retorno para dar continuação. Feito, então, o cordão com 120 correntinhas. Como eu quero ter um total de 120 pontos altos, eu vou fazer mais duas. Então, se você fizer com mais correntinhas, eu quero fazer que dê um total de 130 pontos altos. Então, você faz mais duas correntinhas que você vai voltar, você vai retornar, aí vai dar o total de pontos altos que você quer, tá bom? Então, eu fiz 120, faço mais duas correntinhas, laço e conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu volto e faço um ponto alto. Então, eu faço dessa forma. E aqui eu já tenho 2 pontos altos, o que eu voltei e o que eu fiz aqui nessa quarta correntinha. Fiquei com 2, laço, venho para a próxima correntinha, faço um ponto alto. Na seguinte, um ponto alto e vou trabalhando dessa forma até o final do cordão. Eu vou ficar um total de 120 pontos altos. No meu caso, eu preciso dessa quantidade. Conforme eu expliquei no início, você vai decidir quantos pontos altos você vai precisar para fazer essa base, tá bom? Então, eu vou concluir até a última correntinha, aí eu retorno. Finalizei aqui, então, os 120 pontos altos, contando desde esse primeiro aqui, total de 120 pontos altos, certinho. Então, aqui nessa parte, depois, quando eu for trabalhar os cantinhos, esse primeiro aqui eu vou usar como uma argolinha. Então, sem contar esse aqui que vai ser da argolinha, eu vou ficar sempre na parte das laterais, vou ficar com 119 pontos altos. Fiz aqui até o último, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e venho no pezinho desse último que eu fiz e faço um ponto baixíssimo aqui, que eu não tô trabalhando sobre essa ponta aqui. Eu não gosto de trabalhar sobre ele, por conta que ele pode escapar com o tempo, conforme for lavando o tapete, ele pode escapar e fica feia essa aqui. Eu já vou mostrar aqui como que eu faço. Como ele já tem o nozinho aqui, eu abro ele, eu divido ele em duas partes, ficando 3 fios para cada lado, conforme eu tô fazendo os meus arremates. Então, eu abro ele e passo uma parte dessa que eu dividi aqui, pegando uma alcinha aqui na parte de trás. Então, eu sempre faço os arremates da parte que vai ficar ao lado avesso, ó. Passei uma parte, agora eu faço 2 nozinhos, pode fazer 1 ou 2 que fique bem firme, que ele não vai escapar. Aqui nessa parte, já posso estar cortando, ele não vai ficar me atrapalhando essa ponta aqui agora, tá bom? Então, eu faço dessa forma, conforme você vai trabalhando, ele vai abrindo aqui, ele já vai ficando bem discreto, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo sobre esse primeiro. E agora, para dar início à próxima carreira, eu vou subir 1, 2 correntinhas. Eu não faço 3 para ele não ficar sobrando essa parte aqui quando eu finalizar. Então, faço 2 correntinhas sobre esse primeiro, né? Aqui eu fiz as correntinhas, sobre esse primeiro faço um ponto alto, laço, venho sobre o segundo, ponto alto. Laço no terceiro ponto alto, e essa carreira eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto que eu trabalhei nessa primeira carreira. Então, se atenta para não pular ponto, para não fazer mais pontos no mesmo espaço. Então, é isso aqui que vai dar também a diferença, se você pular ponto ou você fizer mais pontos no mesmo espaço, vai ficar torto o seu trabalho, porque vai ficar sobrando pontos. Então, se atenta, vem sempre na direção do ponto da carreira anterior
e vai trabalhando um ponto alto sobre cada um, tá bom? Então, faz essa mesma repetição, tenta deixar ele mais juntinho, alinhado, quanto mais alinhado melhor, ele vai ficando mais reto o tapete. Trabalha, então, até sobre o penúltimo ponto alto, não trabalha sobre o último. Sobre esse penúltimo, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei mais essa carreira, conforme eu sempre tô dando dica, você termina uma parte, você passa a mão para os pontos já ir assentando, já vai ficando mais reto o seu tapete. Eu finalizei até o penúltimo ponto alto, e aqui nesse último eu vou trabalhar como formando uma argolinha, trabalhando pontos altos de lado sobre ele. Então, nesse espaço, laço, nesse espaço eu coloco a minha agulha e vou fazer um total de 6 pontos altos aqui dentro. Seis pontos altos, agora eu já vim aqui por esse outro lado, eu finalizei aqui, trabalhei de lado, nesse último, fazendo 6 pontos altos, e aqui eu vou dar início à parte da lateral, então, eu vou chamar essa parte reta aqui de lateral. Vou trabalhando um ponto alto sobre cada um, sempre prestando atenção para não pular ponto, para não trabalhar 2 pontos no mesmo espaço, então, aqui eu fiz o sexto, laço aqui sobre esse primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Laço no segundo ponto alto e vou trabalhando desta mesma forma, ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar nesse outro lado. Então, eu vou trabalhar até esse penúltimo. Nesse último, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui, mas quando eu chegar aqui no final, sobre esse penúltimo, eu retorno. Finalizando, então, mais uma carreira, ficou dessa forma, trabalhei o ponto alto até o penúltimo ponto. E agora, nesse espaço, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, eu vou trabalhar 6 pontos altos dentro desse espaço. Então, eu laço, coloco a minha agulha aqui e vou fazer um total de 6 pontos altos. 6 pontos altos. E agora, para finalizar, presta atenção nessa dica que eu dou, que eu tô fazendo nos meus trabalhos, nessa parte que eu vou finalizar e dar início à próxima carreira. Eu gosto de fazer dessa forma, que ele fica mais fechadinho. Então, eu fiz o sexto ponto alto e aqui é onde eu iniciei essa carreira. Eu tenho essas duas correntinhas que eu fiz para iniciar e eu tenho esse segundo ponto alto. Eu venho sobre esse segundo ponto alto, pegando essas duas alcinhas sobre ele e faço um ponto baixíssimo. Quando eu volto com o ponto baixíssimo, note que ele já fica sobre esse primeiro ponto alto que é formado por essas duas correntinhas, olha, já vem automático sobre ele. Então, por isso que ele fica bem fechadinho. Então, aqui, sobre esse primeiro, esse que é o sexto ponto alto desses 6 que eu fiz. Sobre esse primeiro, que é formado pelas essas duas correntinhas, quando eu iniciei essa carreira, eu vou trabalhar uma, duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto dessa próxima carreira. Aqui eu tenho o meu segundo ponto alto, então, eu laço e sobre esse segundo eu vou fazer um ponto alto. Notem que o primeiro e o segundo ele fica bem juntinho por conta que eu fiz um ponto baixíssimo sobre esse segundo. Então, se atenta para não pular. Então, vai ser dessa forma para ele ficar fechadinho, não ficar aquela abertura de final e início de carreira. Essa é uma dica muito importante que eu sei que vocês estão pedindo bastante, como que faz essa finalização para não ficar aquela marcação de final e início de carreira. Então, se atenta bem a esse detalhe para dar certinho. Então, eu fiz o primeiro, o segundo laço, venho sobre o terceiro e vou fazer um ponto alto. Então, aqui vai ser repetição, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto dessa carreira, sempre se atentando para não pular pontos. Quando eu chegar nesse outro lado aqui, onde eu fiz os 6 pontos altos, eu trabalho, então, ponto alto até esse último. Quando eu chegar nessa parte onde eu tenho os 6, eu retorno. Finalizada, então, mais essa carreira de pontos altos, cheguei aqui sobre o último da lateral e aqui eu tenho esses 6 que eu fiz da carreira anterior. Laço e sobre cada um desses 6 eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, vou ficar um total de 12 pontos altos aqui nesse canto.
Feito aqui, então, os pontos altos, confere se você fez sobre cada um, totalizando 12 pontos altos aqui, e eu dou início a outra lateral. Então, sobre cada ponto alto, você vai trabalhar um ponto alto. Então, trabalha dessa forma. Aqui na lateral sempre vai ser repetição. Então, não tem segredo, vai fazendo, você tá meio... torcido os pontos, passa a mão para ir ajeitando eles toda vez que você finalizar uma carreira, tá bom? Aqui nessa parte também, não estica os pontos, vai assentando com a mão. Faz ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa lateral. Quando eu chegar nesse outro canto, você vai trabalhar sobre até seu último ponto alto. E aqui, onde eu tenho esses 6 pontos altos, eu vou fazer a mesma repetição que eu acabei de fazer aqui. Então, sobre aqui, como eu tenho 6 pontos altos, sobre cada um eu vou trabalhar 2 pontos altos, totalizando 12 pontos altos aqui nessa parte. Quando se finalizar os 12 pontos altos, eu retorno para explicar mais uma vez esse final e início de carreira para não ter dúvida. Finalizada, então, toda essa carreira, eu finalizei os pontos altos aqui, que eu fiz 2 para cada um, totalizando 12 pontos altos. Para finalizar, então, eu vou mostrar mais uma vez como que eu faço para não ficar essa marcação de final e início de carreira. Eu fiz, então, aqui os 2 pontos altos sobre esse 6º ponto alto. Pulo, aqui eu iniciei com as 2 correntinhas, né, para iniciar essa carreira. Eu pulo essas 2 correntinhas e sobre o 2º ponto alto, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. Quando eu faço, ele já vem automático sobre esse primeiro que eu pulei. Então, eu vou trabalhar na direção desse primeiro, eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto da próxima carreira. Então, toda vez que você chegar aqui, você finalizar essa parte dos aumentos, você faz essa mesma repetição. Finaliza com ponto baixíssimo sobre o 2º ponto alto, sobe 2 correntinhas na direção desse primeiro que eu pulei, laça e vem sobre o 2º e faz um ponto alto. Então, o primeiro e o 2º ele vai ficar juntinho por conta de eu fazer o ponto baixíssimo nesse 2º, mas você precisa fazer as correntinhas sobre o primeiro e trabalhar sobre o 2º, não pode pular esse aqui. Sobre o 3º ponto alto e vai dar continuação aqui na parte da lateral, sempre vai ser a mesma repetição, ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa lateral. Quando eu chegar aqui desse outro lado, onde eu tenho a parte dos aumentos, que eu fiz os 12 pontos altos, eu retorno. Finalizei, então, toda essa parte de pontos altos, toda a lateral, lembrando que eu vou fazendo e vou passando a mão para os pontos já ir ficando o mais ajeitado possível, tá bom? Então, aqui eu cheguei na parte dos aumentos. Nota que eu tenho esses 12 pontos altos que eu trabalhei grupinhos de 2 em 2 sobre esses 6 dessa carreira. Então, eu tenho grupinho de 2 em 2. Sobre esse primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Nesse 2º, desse grupinho de 2, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, nessa carreira, eu formei um bloquinho, um grupinho de 3 pontos altos. Laço, vim para o próximo grupinho, eu falo esses 2 pontos altos juntos aqui. Venho sobre o primeiro, faço um ponto alto sozinho, sobre o 2º, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Então, esse vai ser a repetição nessa parte dos aumentos. Cheguei sobre o próximo grupinho de 2, no primeiro eu faço um ponto alto e no 2º eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui vai ser essa repetição, eu vou repetir por 6 vezes esse. Então, eu fico com um grupinho de um sozinho, 2 juntos. Então, eu tenho um grupinho, tenho 2, 3, vou fazendo até esse último grupinho de 2. Então, no primeiro eu faço um sozinho, no 2º eu faço 2 juntos, e aqui nessa parte eu já dou início à parte da lateral, que eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Então, eu faço sobre esses 2 juntos aqui, do início, apenas um ponto alto sobre cada um dessa lateral. Então, eu faço por toda essa lateral. Quando chegar novamente aqui, nessa parte dos aumentos, eu retorno para explicar novamente essa parte e como que eu finalizo e inicio a próxima carreira.
Então, finalizei toda essa parte da lateral, vou ter aqui só para fazer mais uma vez aqui para não ter dúvida. Então, eu trabalhei sobre ponto alto sobre esse último ponto alto, aqui eu já dou início à parte onde eu tenho os aumentos, que são da carreira anterior, esses dois pontos altos juntos. Sobre o primeiro eu faço um ponto alto e sobre o segundo dois pontos altos. É a mesma repetição lá do outro lado, eu só vou ter aqui para não ter dúvida. Aqui eu tenho esses dois, no primeiro eu faço um e no segundo eu faço dois juntos. Então, eu vou repetir essa mesma sequência por toda essa parte. Quando eu fizer sobre esse último grupinho, eu retorno. Sobre o último grupinho, eu fiz um ponto alto no primeiro, dois no segundo. E aqui, para finalizar da mesma forma, eu vou estar mostrando mais uma vez aqui como que faz, porque nas próximas carreiras vai ser a mesma repetição também. Eu tenho esse primeiro ponto alto que é formado pelas duas correntinhas. Sobre esse segundo, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Deixo ele bem apertado. Agora, note que eu tô sobre... Aqui eu tenho esses dois pontos altos que eu fiz o aumento. Aqui, esse ponto alto que é formado pelas duas correntinhas, aqui é o segundo. Sobre esse primeiro, que já tá na direção desse primeiro, esse ponto baixíssimo que eu fiz, eu vou trabalhar duas correntinhas. Sempre vai ser dessa forma. Laço sobre esse segundo, se atenta bem nessa parte para não pular ele, porque ele fica bem juntinho com o primeiro. Então, sobre esse segundo, faz um ponto alto. Laço, venho sobre o terceiro e vou trabalhar ponto alto. Então, aqui na parte da lateral vai ser ponto alto sobre cada ponto alto. Quando eu chegar nessa parte onde eu fiz os aumentos, eu retorno para mostrar como que é feito. Finalizando, então, mais essa lateral. Então, nessa primeira carreira eu fiz 6, aqui eu fiz 12, nessa terceira eu fiz esses aumentos que eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Então, eu trabalhei ponto alto na lateral e aqui, esse aqui já faz parte desse grupinho. Tem esses grupinhos de 3 pontos altos, que é formado por um sozinho e dois juntos da carreira anterior. Aqui eu vou fazer, então, nas próximas carreiras vai ser essa mesma repetição, que vai aumentar a quantidade de pontos altos entre os bloquinhos dos aumentos. Então, dessa forma. Aqui eu tenho, então, esses 3 pontos altos, que é formado pelo ponto alto e os dois juntos. Laço sobre esse primeiro, eu faço um ponto alto. Aqui eu tenho esses dois. No primeiro, eu trabalho um. E no segundo, eu trabalho 2 pontos altos. Então, esse vai ser a parte do meu aumento. Toda vez que eu chegar nessa parte onde eu tenho esses dois, no primeiro eu faço um, no segundo eu faço 2. Ponto alto sobre ponto alto, cheguei no aumento, que são 2 pontos altos. Um no primeiro, 2 no segundo. Então, essa vai ser a minha repetição. Onde eu tenho ponto alto sozinho, eu trabalho sozinho. E aqui, nesses grupinhos, no primeiro, 1. E no segundo, eu trabalho 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu acredito que não tem segredo, porque vai ser a mesma repetição que eu fiz aqui. Vou fazer mais uma vez. Note que aqui eu tenho ponto alto sozinho sempre, não importa quantos que eu tenho pontos altos sozinho, nas próximas carreiras sempre vai aumentar. Então, nessa carreira eu tenho um ponto alto entre um aumento e outro. Na próxima carreira, eu vou ter 2 pontos altos, então, igual eu tô fazendo aqui. 2 pontos altos entre um aumento e outro. Na seguinte, eu vou ter 3 pontos altos entre um aumento e outro. Então, indiferente de quantos pontos eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E chegando no aumento, o aumento são esses 2 pontos altos que eu fiz juntos. No primeiro, eu faço um. E no segundo, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa vai ser a nossa repetição. Vou trabalhando até esse último grupinho aqui, eu retorno. Finalizei, então, aqui a parte dos aumentos. Toda vez que você finalizar tanto desse lado quanto do outro, você confere que vai ter sempre 6 vezes que você vai trabalhar o aumento. O aumento é quando eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, confere. 1, 2, 3, 4, 5... 6 aumentos. Então,
dessa forma. Agora, eu fiz sobre esse último, né? Eu fiz um aumento sobre esse último da carreira anterior. E agora, aqui na parte da lateral, sempre vai ser a mesma repetição. Eu sempre vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto por toda a lateral. Tá ficando grande o nosso tapete aqui. Por toda essa parte da lateral, quando chegar nessa outra parte dos aumentos, toda a carreira eu vou ter aumento nessa parte. Eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz nesse lado. Então, o que eu fizer nessa primeira parte, eu vou repetir sempre nessa segunda parte. Aqui, então, eu fiz esses aumentos aqui sempre no segundo ponto alto desse aumento da carreira anterior. Aqui vai ser a mesma repetição. Onde eu tenho ponto alto, eu repito ponto alto, e aqui no aumento, no primeiro, um sozinho, e no segundo, dois juntos. Vai repetindo, e depois que finalizar, confere se tem 6, por 6 vezes você fez o aumento. Chegando aqui no final, então agora eu vou explicar as próximas carreiras, porque eu acredito que já tá clara essa parte. Quando eu chegar aqui no final, você vai finalizar com ponto baixíssimo. É claro que se você estiver fazendo da mesma forma que eu tô fazendo, se você estiver fazendo do seu jeito, você continua da sua forma, tá bom? Então, aqui sobre o segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, subo 2 correntes na direção desse primeiro, no segundo eu faço um ponto alto, no terceiro ponto alto e dou início à parte da lateral, trabalhando ponto alto sobre cada um por toda essa lateral. Chegando aqui nesse outro lado, note que eu vou finalizar aqui, né? Eu trabalho toda essa lateral, depois que eu finalizar, eu vou subir 2 correntes e vou dar início à próxima carreira. Então, eu trabalho por toda essa lateral, ponto alto sobre cada ponto alto. E quando eu chegar nessa parte, eu vou estar explicando aqui. Então, eu tenho essa carreira do meio, que é a carreira de pontos altos, eu não vou estar contando ela, eu vou contar a volta completa, ó. Então, eu tenho essa primeira volta completa, eu tenho essa segunda, essa terceira, então, eu vou contar essas voltas completas. Então, eu vou contar 1, 2, eu deixo essa do meio aqui sem contar para dar certo a contagem das carreiras. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, essa quarta que eu tô fazendo aqui, que eu expliquei, que eu vou terminar, vou chegar lá no final e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Essa é a nossa quarta carreira, nossa quarta volta. Eu vou fazer mais 2, então, eu vou fazer a quinta e a sexta, seguindo essa mesma repetição aqui. Então, lembrando que toda vez que eu chegar nessa parte dos aumentos, eu vou fazer aumento sobre aumento da forma que eu vou explicar aqui agora. Na parte das laterais, eu sempre vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, não terá aumento na parte das laterais, somente nessa parte aqui. Então, nessa quarta carreira, eu trabalhei ponto alto, né, sobre o ponto alto, e aqui onde eu tenho esse aumento, que são os 2 pontos altos juntos, no primeiro um ponto alto sozinho e no segundo 2 juntos. Nas próximas carreiras, eu vou repetir a mesma sequência, então, não importa quantos pontos que eu tenho entre um aumento e outro, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou fazer ponto alto e chegando aqui nessa parte onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos, no primeiro eu vou fazer um ponto alto sozinho, da mesma forma que venho trabalhando aqui, e no segundo que eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Continuo ponto alto, no primeiro ponto alto, e no segundo desses 2, desse aumento da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos. Quando você terminar essa parte dos aumentos, você confere se tem 6 aumentos aqui nessa parte, tanto desse lado quanto lá do outro lado. Então, você faz aqui a quarta, você faz a quinta e a sexta carreira da mesma forma, respeitando os aumentos, conforme eu expliquei. Eu faço a quinta, a sexta carreira. Quando eu finalizar a sexta, eu retorno, porque a sétima e a oitava carreira é um pouquinho diferente na parte dos aumentos. Se você não entendeu, volta ao vídeo para entender conforme eu expliquei. A gente retorna na sétima carreira. Finalizado, então, todas as carreiras conforme eu expliquei, então, sem contar com essa do meio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5,
6 carreiras, 6 voltas completas, da forma que eu expliquei, sempre se atentando à parte dos aumentos, sempre fazendo o aumento no segundo ponto alto do aumento da carreira anterior. E notem que a parte onde eu tenho o final e o início da carreira, se você olhar bem, você consegue ver onde que fica. Mas se você olhar assim na peça, você não consegue ver uma abertura, só se você abrir aqui mesmo. Você não consegue ver uma abertura, fica de uma forma bem discreta. Então, da forma que eu estava explicando, né, o final e início de carreira, que eu vou fazer até o final do meu trabalho desta forma. Então, aqui feito a 6ª carreira, eu vou dar início à 7ª e vou fazer a 8ª de uma forma um pouquinho diferente. Por conta da modificação que eu vou fazer na parte dos aumentos, esse início da 7ª carreira vai ser um pouquinho diferente e no restante vai ser tudo ponto alto. Então, pontos altos nas laterais, a única diferença que vai ser na parte dos aumentos. Então, aqui eu finalizei o meu último aumento, né, os 2 pontos altos no mesmo espaço dessa 6ª carreira. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Lembra que quando eu finalizo uma carreira, eu venho sobre o segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Nessa 7ª, eu tenho essas 2 correntinhas que formam o meu primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro, venho sobre o segundo e faço um ponto baixíssimo. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No quarto, um ponto baixíssimo. E no quinto, eu faço um ponto baixíssimo. Então, ele vai ficar dessa forma. Não faz muito apertado esses pontos baixíssimos, que depois que eu estiver finalizando, eu vou trabalhar sobre eles. Então, se você fizer muito apertado, fica difícil para você trabalhar sobre eles, tá bom? Então, eu fiz aqui, desde esse primeiro, que é formado pelas 2 correntinhas, eu fiz um total de 5 pontos baixíssimos. Nesse quinto, sobre esse quinto, eu faço 2 correntinhas para dar altura do ponto alto, laço, e sobre o próximo eu faço um ponto alto. E aqui eu inicio normalmente ponto alto sobre cada ponto alto até chegar nessa parte onde eu tenho os aumentos. Quando eu chegar nessa parte onde eu tenho esses 2 pontos altos juntos da 6ª carreira, eu retorno para explicar como que eu vou fazer essa parte. Então, eu finalizei toda essa lateral. Se vocês, eu não sei se está aparecendo aqui no vídeo, mas eu acabei pegando um outro lote aqui do barbante salmão, e ele tá um pouquinho diferente da cor aqui, mas como esse tapete eu vou ficar para mim, eu não tô fazendo para venda, então não tem problema, mas se atenta bem a esse detalhe. Eu pensei que eu tinha a mesma cor aqui, mas é diferente, ó, ele dá a diferença, um pouquinho diferente desse primeiro. Então, se atenta para quando você for comprar um barbante, eu sempre que possível, eu tô deixando na descrição a quantidade de barbante que eu vou usar para aquela peça. Pesa, vê se você tem a quantidade certa. Quando for comprar, já compra a quantidade, o lote, porque cada lote, ele dá um pouquinho de diferença, ó, no tom da cor. Então, se atenta a esse detalhe. Tô mostrando aqui porque aconteceu comigo. Eu achei que ia dar essa parte, mas ele faltou um pouquinho. Peguei aqui do outro e ele já deu uma diferença. Mas, como é pra mim, não tem problema. Mas, se você for fazer para venda, se atenta. Isso porque a cliente vai notar aqui esses detalhes, que ele tá um pouquinho diferente e não fica legal, tá bom? Aqui, continuando a nossa videoaula, essa 7ª carreira, eu fiz a lateral com os pontos altos e cheguei nessa parte dos aumentos. Aqui eu tenho meu primeiro aumento, ó, esses 2 pontos altos juntos. Nesse primeiro aumento, nessa 7ª carreira, eu não vou trabalhar aumento sobre aumento. Na 7ª e na 8ª carreira, para a carreira de pontos baixos, para ele ficar um redondo bem bonito, bem certinho, sem a marcação dos aumentos, eu faço dessa forma. Então, laço, aqui eu tenho o meu aumento, os 2 pontos altos juntos. No primeiro, eu faço um ponto alto, no segundo, eu vou fazer um ponto alto, não vou fazer aumento nesse segundo. Então, eu trabalhei um ponto alto sobre cada um desse aumento da carreira anterior, venho para esse ponto alto sozinho, faço um sozinho, e nesse seguinte que tem sozinho aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Se você fez o jogo de banheiro rendado, você vai entender que eu vou fazer a mesma forma. Então, voltando aqui.
Nessa carreira anterior, eu tenho dos 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento da carreira anterior. Nessa 7ª carreira, eu vou trabalhar um ponto alto sobre o primeiro, um ponto alto sobre o segundo, um ponto alto nesse próximo ponto alto que eu tenho sozinho, e o meu aumento eu vou fazer nesse próximo. Então, depois do aumento, eu venho no primeiro, sobre o segundo, eu vou fazer o meu aumento, tá bom? Então, essa vai ser a repetição dos aumentos dessa 7ª carreira. Vou fazer mais uma vez. E aqui onde eu tenho ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Laço, venho aqui, eu cheguei, note que eu tenho esses pontos altos, eu cheguei nessa parte onde eu tenho o aumento da carreira anterior. Da mesma forma, sobre o primeiro eu trabalho um ponto alto, sobre o segundo eu trabalho outro ponto alto, e nesse ponto alto sozinho, eu trabalho um ponto alto. No seguinte, que eu vou fazer os 2 pontos altos juntos. Então, vai ser essa mesma repetição, não tem segredo. Onde eu tenho ponto alto, eu trabalho ponto alto sobre cada um. Na parte do aumento, onde eu tenho esses 2 juntos, eu trabalho um sobre cada um. E aqui, seguindo, eu tenho esse, eu trabalho um ponto alto sozinho. E no próximo que eu vou trabalhar os 2 pontos altos no mesmo espaço, tá bom? Então, eu fiz um pouquinho mais rápido aqui, porque é a mesma sequência. Eu tô fazendo e tô explicando aqui para não ter dúvida, tá bom? Se atenta a essa parte, é necessário fazer dessa forma para ficar aquela parte que ele fica bem redondinho. Ele não fica com aquelas marcações aqui nessa parte quando você fizer a carreira de pontos baixos, tá bom? Então, a repetição vai ser essa. Notem que entre cada aumento eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu tenho um aumento aqui e um aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Se atentando onde que você vai fazer o aumento, faz toda essa parte, totalizando 6 aumentos normalmente. Chegando aqui nessa outra lateral, trabalha ponto alto sobre cada ponto alto. E quando chegar desse outro lado, nessa outra parte dos aumentos, você vai fazer a mesma repetição que foi feito aqui. Então, cheguei aqui, fiz toda essa lateral. Cheguei aqui no meu primeiro aumento. Trabalho ponto alto. Nessa parte, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no seguinte, então, é no segundo, depois desse aumento da carreira anterior, que eu vou fazer os 2 pontos altos juntos. Continuo trabalhando ponto alto sobre cada um. Cheguei no próximo aumento, um no primeiro, um no segundo, um nesse próximo, e no seguinte você faz 2 pontos altos juntos. Então, eu acredito que está clara essa parte, você faz toda essa parte também, a mesma repetição. Chegando, então, aqui no final, eu retorno para explicar como que vai ser feito esse final e o início da próxima carreira. Então, finalizando a 7ª carreira, conforme eu expliquei, eu voltei aqui para mostrar certinho como que eu vou finalizar essa parte. Notem que aqui eu venho trabalhando normalmente, pulando os pontos, pulando esses aumentos da carreira anterior, trabalhando normalmente. Aqui eu tenho meu último aumento dessa parte, né, que é aqui onde eu já me aproximo do início dessa carreira. Eu tenho esses 2 pontos altos, que é o meu último aumento, vou trabalhar normalmente. No primeiro, 1, no segundo, 1 também. E venho sobre esse seguinte, faço um ponto alto nesse. E aqui, no próximo, que eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu faço o meu 6º aumento dessa parte. Aqui eu tenho esses pontos baixíssimos que eu trabalhei. Então, aqui nesse aqui eu já trabalhei sobre o ponto baixíssimo. Então, aqui eu já trabalhei esse ponto e esse aumento sobre essa parte onde eu tinha feito os pontos baixíssimos. Aqui eu tenho o ponto baixíssimo, que é desse primeiro, né, que eu subi as correntinhas, e eu tenho mais 2 pontos baixíssimos aqui. Então, eu laço, venho sobre esse primeiro e faço um ponto alto. Laço e venho sobre esse segundo e faço um ponto alto também. Então, essa parte ele fica dessa forma, se atenta bem para trabalhar, para não pular pontos. E aqui eu vou finalizar normalmente. Então, eu pulo esse primeiro ponto alto, ó. Pulo, que aqui eu fiz o ponto baixíssimo e fiz as 2 correntinhas para iniciar essa 7ª carreira.
Então, para finalizar, eu vou pular essas correntinhas e venho fazendo um ponto baixíssimo sobre esse segundo ponto alto. Então, eu finalizei a minha 7ª carreira. Se atenta, se tiver dúvida, volta ao vídeo para entender certinho como que faz essa finalização da 7ª carreira. Para iniciar a 8ª carreira, eu vou fazer 2 correntinhas sobre esse ponto alto que eu pulei, laço e agora venho sobre esse segundo ponto alto e faço um ponto alto. Então, o primeiro e o segundo, ele fica juntinho dessa forma mesmo. Laço, venho para o próximo ponto alto. Então, aqui na lateral, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa lateral até chegar nesse outro lado. Aqui nessa parte onde eu tenho os aumentos, eu vou repetir a mesma sequência que eu fiz nessa 7ª carreira. Então, eu dei início à 8ª carreira, vai ser a mesma repetição. Notem que eu venho trabalhando com os pontos altos aqui na lateral. Eu vou chegar... Aqui eu tenho o meu primeiro aumento da minha 7ª carreira. Eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz nessa aqui. Então, eu venho trabalhando pontos altos, cheguei nesse primeiro aumento. No primeiro, eu trabalho um ponto alto, no segundo, um ponto alto. Nesse ponto alto seguinte, e nesse próximo que eu vou fazer o meu aumento. Então, serão os 2 pontos altos juntos. Então, eu não trabalho aumento sobre aumento nessa 8ª carreira também. Então, aqui eu tenho meu aumento, eu tenho nesse segundo, depois do meu aumento da carreira anterior, que eu vou fazer os 2 pontos altos juntos. Sigo aqui trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, cheguei no meu segundo aumento, um ponto alto para cada um desses, no seguinte e no próximo que eu vou fazer os 2 pontos altos juntos. Sigo aqui fazendo a mesma repetição, então, eu não vou voltar aqui para explicar, somente estou explicando aqui como que vai ser feito, porque vai ser a mesma repetição dessa 7ª carreira. Se atenta, quando finalizar aqui, você confere se tem 6 aumentos certinho, faz essa outra lateral, ponto alto sobre cada ponto alto. Chegando aqui nesse outro lado, você vai trabalhar normalmente, sempre se atentando onde que você vai fazer o aumento, até o 5º aumento, aí eu retorno para explicar como que vai ser finalizado essa carreira aqui. Finalizando, então, essa 8ª carreira, eu voltei aqui antes de finalizar o último aumento. Então, aqui eu tenho meu último aumento da carreira anterior, que eu fiz os 2 pontos altos no mesmo espaço. Normalmente, eu trabalho um sobre o primeiro, um sobre o segundo, um ponto alto sobre o próximo, e o meu aumento vai ser sobre esse último ponto alto. Então, aqui eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço, e aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto, que é formado pelas 2 correntinhas, ó, que eu tenho aqui e aqui já é o meu primeiro ponto alto dessa carreira. Eu vou finalizar, então, aqui normalmente sobre o segundo, com um ponto baixíssimo, dessa forma. Então, aqui eu finalizei a minha 8ª carreira de pontos altos. Depois dessa 8ª, eu vou fazer uma carreira toda feita com pontos baixos. Aqui é o seguinte, eu vou estar trabalhando na cor salmão, que eu tô fazendo essa base, porque eu vou trabalhar essa base com salmão e a parte dos bicos eu vou trabalhar com o laranja. No meu caso, eu vou trabalhar essa carreira de pontos baixos com essa mesma cor. Caso, uma dica aqui, caso você queira trabalhar já essa primeira carreira de pontos baixos com o laranja, com a cor que você vai fazer no bico, você pode trabalhar. Se você for fazer de uma cor só, aqui, no caso, se eu fizesse ele todo, ou meu tapete todo só em salmão, então, eu trabalharia aqui, e aqui, eu quero uma outra cor aqui nessa carreira de pontos baixos, ele fica um detalhe bem legal, então, ele vai ficar bem redondinho, ele não vai ficar essa marcação por conta das 2 carreiras que eu fiz diferente, não trabalhei aumento sobre aumento, ele vai ficar bem redondinho aqui essa parte, então... Se você tá trabalhando de uma cor só e quiser colocar uma carreira de pontos baixos de outra cor, você pode estar colocando também. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo no segundo e voltei aqui sobre esse primeiro. Eu faço uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto baixo. Venho sobre o segundo ponto, faço um ponto baixo.
no terceiro. Então, essa carreira não tem segredo, eu vou trabalhar ponto baixo sobre cada ponto baixo, e na parte dos aumentos eu não vou trabalhar aumentos, eu vou apenas trabalhar ponto baixo sobre cada ponto alto. Então, tanto nas laterais quanto aqui nessa parte onde eu tenho os aumentos, eu vou trabalhar ponto baixo sobre cada ponto alto. Indiferente tem aumento ou não, eu não vou fazer aumento nessa carreira de pontos baixos. Eu vou fazendo dessa forma, vou deixar aqui quantos pontos que eu vou ter no total, então até chegar aqui no finalzinho. No meu caso, eu vou chegar aqui e vou mudar de cor. Então, é aqui onde eu fiz essa correntinha para dar a altura do ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo, corto, arremato aqui do lado avesso e eu volto com o laranja. Se você quiser continuar da mesma cor, você continua conforme eu expliquei. Então, eu retorno explicando quantos pontos que ficou no total, já com o laranja na agulha para dar continuação. Então, aqui eu finalizei toda a carreira com os pontos baixos e vou estar explicando aqui a contagem que eu fiz, a contagem que deu. Depois que eu finalizo a parte da lateral aqui até chegar nessa parte onde eu tenho o aumento da carreira anterior, lembra que eu trabalhei um ponto baixo sobre cada ponto alto. Então, aqui, até chegar nesse aumento da carreira anterior, eu tenho um total de 125 pontos baixos, tanto nessa lateral quanto nessa outra lateral. Entre um aumento e outro dos dois cantos, eu tenho 125 pontos. Então, num total de 250 pontos baixos. Então, aqui nessa parte onde eu tenho os aumentos da carreira anterior, lembrando que eu trabalhei sem aumentos, essa carreira de pontos baixos eu não fiz aumentos, mas nessa parte onde eu tenho os aumentos dessa carreira, dessa oitava carreira, desde esse primeiro aumento, eu conto então 1, 2, iniciando aqui, até esse último aumento, eu tenho um total de 42 pontos. Então, eu fiquei com 42 pontos baixos. São 6 aumentos, um total de 12, mais os pontos altos entre um aumento e outro. Então, desse primeiro aumento até o último, eu tenho um total de 42 pontos baixos, tanto desse lado quanto desse outro lado. Então, 42 mais 42 fica 84, contando com as laterais, 250 mais 84, eu tenho um total de 334 pontos baixos por toda a volta. Se você fez maior, essa parte da lateral, ele vai dar mais pontos. Aqui na parte que eu inicio do primeiro ao sexto aumento, você vai ter a mesma quantidade. Então, confere se tem 42 pontos, iniciando do primeiro aumento até o último, tanto desse lado quanto desse outro lado. Você precisa ficar com 42. A única diferença, se você fez maior ou menor essa parte da lateral, vai ter mais pontos aqui. No meu caso, como eu iniciei com 120 pontos aqui nessa parte do início, 120 correntinhas na parte do início, eu fiquei um total de 125 pontos baixos aqui na parte das laterais. Então, em cada lateral tem 125. Se você fez maior ou menor, vai dar diferença aqui. Mas tudo bem, confere se tem a mesma quantidade dos dois lados certinho. E aqui, lembrando que você vai precisar fazer adaptações. Eu vou estar mostrando da forma que eu vou fazer para a quantidade de pontos que eu iniciei com 120 correntinhas. Eu vou estar mostrando as adaptações, mas você vai conseguir fazer as adaptações também aqui nessa parte das laterais, na outra parte também, se você fez maior ou menor. Se você já tem um tempinho no crochê, fica bem mais fácil. Se você já está iniciando, então é melhor se iniciar com essa quantidade para dar certinho a parte das modificações aqui. Então, aqui eu coloquei marcadores. Se você não tivesse marcador, eu aconselho muito que você tenha esses marcadores aqui, é bem baratinho. Caso você não tenha, você pode estar colocando um barbante de outra cor aqui onde eu marquei. Então, aqui é o meio do meu trabalho, aqui essa carreira de pontos altos, aqui é a minha primeira carreira. Então, eu tenho esses 6 pontos altos bem na direção do meio, aqui eu tenho 3 pontos para esse lado, 3 nesse, bem nessa direção você vai colocar um marcador. Se tiver dúvida, você pode dobrar ele aqui no meio e vai marcar onde que fica no meio. Então, de preferência que fique nessa direção aqui, ó. Tanto desse lado
quanto desse outro lado. Você vai fazer uma divisão porque eu vou precisar ficar com os bloquinhos nessa direção para o trabalho não ficar torto. Então, eu vou fazer o Vzinho, né, que é o ponto alto com as correntinhas, bem no meio desse e no meio desse aqui. Então, eu vou ter que ir fazendo os ajustes para dar certo aqui. Aqui nessa parte também você pode estar dobrando ele, né? Coloca uma ponta aqui e você vai dividir ele bem no meio dessa parte e vai colocar os marcadores, tanto desse lado quanto desse outro lado. Você vai colocar o marcador que ele fique para dar certo a divisão. Então, não precisa ser exatamente, você não precisa estar contando os pontos, mas dobra ele que você consegue já descobrir o meio. Então, você marca desse lado e na mesma direção desse lado também.